Hoje trago-vos uma história que me fez parar e pensar: opa, cada um ama como quer. E pode. E o mais fascinante é que tudo começou com algo tão simples como um primeiro encontro. Vou ser mais específico. Mas antes, como sempre fazemos, música. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto. Roubo à primeira vista. Tudo começou quando a Melissa, uma mulher tranquila em Rhode Island, decidiu aventurar-se num aplicativo de encontros. Não foi nada de extraordinário, aquela troca de conversas normais, de mensagens, com emojis, aquela treta toda. Mas esta mulher só queria procurar alguém decente do outro lado. O candidato em causa chamava-se Christopher Castillo, de 33 anos, que vivia na casa dos pais e tinha uma confiança tão grande que parecia viver num universo onde tudo corre sempre bem. O Christopher pediu à Melissa que o fosse buscar a casa. Ela aceitou, talvez por simpatia, talvez por ingenuidade e talvez porque ainda acreditava que o amor podia surgir em qualquer esquina. Quando chegou, encontrou o Christopher com uma garrafa de vinho aberta dentro do carro. Já começa bem. Não era um gesto romântico. Aparentemente. Era mais um aviso que dizia: Melissa, volta para casa. Mas ela, com boa fé, achou que era apenas nervosismo da parte dele. Há quem leve flores, há quem leve chocolates e há quem leve vinho de pacote, daquele que já vai a meio. Cada um com o seu charme. A viagem seguiu com aquela conversa inicial que mistura expectativa com um ligeiro desconforto, até que o Christopher pediu para ela parar junto a um banco. Não estou a falar de um banco de sentar, aquele banco com funcionários, dinheiro, cofres, câmaras de segurança. Isso. A Melissa, que ainda acreditava na normalidade, pensou que ele precisava de levantar dinheiro para pagar o jantar. Talvez ela tenha achado o gesto cavalheiresco, mas este pequeno gnu tinha outros planos. O Christopher saiu do carro com a simplicidade de quem vai pagar uma conta e a Melissa ficou à espera, provavelmente a pensar no que ia comer, talvez a imaginar se ele seria mais falador ao vivo do que por mensagem. E de repente a porta do banco abriu-se. Pum! Ele vai a correr para dentro do carro com um saco de dinheiro na mão e outra com uma arma, óculos escuros e um chapéu que parecia ter sido roubado de um guarda-roupa de um filme dos anos 80. E a expressão da Melissa deve ter sido qualquer coisa. A sua expressão talvez tenha sido um quadro vivo que misturava pânico, incredulidade e a súbita consciência de que aquele encontro estava a correr pior do que qualquer pesadelo. O Christopher entrou no carro e gritou: vai, 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 vai! E ela arrancou, porque quando alguém entra no carro com uma arma e um saco de dinheiro, não há espaço para debates. Não há espaço para olha, o que é isto? Ou que audácia! Não há espaço para isso. A polícia, que já tinha sido alertada, interceptou o carro, não muito tempo depois. E aqui entra a parte que me faz sempre questionar a paciência dos agentes da autoridade. O Christopher não só tinha acabado de assaltar um banco, como ainda decidiu resistir à detenção, insultar os polícias e fazer neles. A falta de noção deste homem era tão profunda que quase dava para escrever uma tese de mestrado. Por outro lado, a Melissa estava em choque. Ela tentava explicar: não fui eu, não tem nada a ver com isto, não fui eu, que tinha sido enganada e que o seu único plano naquele dia era conhecer alguém e talvez beber um café. Ou seja, não tinha nenhum plano de participar num crime federal, talvez num ataque a uma lasanha. Mas isto não aconteceu. As autoridades perceberam rapidamente que ela era tão vítima como o banco e foi libertada sem acusações. Já o Christopher declarou-se culpado e recebeu 5 anos. 5 anos para refletir sobre as suas escolhas, os seus talentos desperdiçados e a forma como arruinou o pior encontro da humanidade. E depois há a parte que me intriga. O que se passou na cabeça deste pequenino gnu? Será que ele acordou e pensou: bem, hoje tenho o meu primeiro encontro e aproveito o caminho para assaltar um banco? Será que ele achou que isto ia impressionar? Olhem para mim, sou um excelente assaltante. Será que ele acreditou que a Melissa ia achar graça? A mente humana é um mistério, mas a do Christopher
É um labirinto sem saída. E a Melissa? Imagino a contar isto às amigas. Deve ter sido um daqueles momentos em que o grupo inteiro ficou em silêncio durante 3 segundos antes de explodir numa gargalhada, não por maldade, mas porque a realidade ultrapassou qualquer ficção possível. Ela só queria um café e acabou com uma história que vai contar para o resto da sua vida. Como todas as histórias que eu conto aqui, esta também fez-me refletir, em que o amor é uma aventura, mas às vezes é demasiado literal. Há quem tenha encontros desastrosos, porque o outro fala demasiado, ou porque mastiga de boca aberta. Irritante, não é? Aquelas pessoas... Isto é bom, é? Oh, Melissa, estás bem? Boca aberta. Irritante, não é? Ou até aquelas pessoas que passam o jantar inteiro a falar do ex. Mas isso é outra coisa. E depois há a Melissa, que só queria conhecer alguém simpático e acabou a conduzir o carro de um assaltante sem saber. A vida tem um sentido de humor muito apuradinho e quando decide brincar connosco, não avisa. E a frase que fica é esta, meus caros. O amor pode ser cego, mas não precisa de ser tanto. Eu não sou preconceituoso, mas bastava olhar para a cara do rapaz, pá. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto